2025 está acabando. E você sabe o que isso significa? Não é apenas uma mudança de calendário. Não é apenas uma festa de Réveillon. É o momento mais importante do ano. O momento em que você decide quem vai com você para 2026 e quem fica para trás. Porque você não pode levar todo mundo. Você não pode carregar pessoas que te puxam para baixo. Você não pode começar um novo ano com os mesmos pesos mortos do ano que passou. E se você não fizer essa escolha agora, conscientemente, a vida vai fazer por você. E quando a vida escolhe, ela não tem piedade. Você já parou para pensar em quantas pessoas na sua vida estão ali por inércia? Pessoas que estavam lá no ano passado, continuaram esse ano, e você nunca se perguntou por quê. Nunca questionou se elas merecem estar ali. Nunca avaliou se elas adicionam ou subtraem da sua existência. Você só aceita. Aceita porque sempre foi assim. Aceita porque tem medo de magoar. Aceita porque acha que solidão é pior que companhia ruim. Mas os estoicos sabiam de algo que você precisa aprender agora. Companhia ruim não é companhia. É veneno disfarçado de familiaridade. Hoje, você vai fazer o inventário mais importante da sua vida. Vai olhar para cada pessoa que ocupa espaço na sua mente, no seu tempo, na sua energia. E vai decidir. Conscientemente, racionalmente, sem culpa. Quem continua e quem fica. Porque 2026 não vai ser mais um ano perdido. Não vai ser mais um ano carregando gente que não deveria estar ali. Você vai entrar no próximo ano leve, livre, soberano. Ou vai entrar do mesmo jeito que entrou em 2025. E se você escolher isso, não reclame dos resultados. Se você está pronto para fazer essa escolha difícil, mas necessária, escreva nos comentários. Eu escolho quem fica. Porque essa decisão, esse compromisso público, é o primeiro ato de coragem. Vamos começar. Primeira verdade. A maioria das pessoas na sua vida não deveria estar lá. Eu sei que dói ouvir isso. Eu sei que você quer acreditar que todo mundo que está ao seu redor te ama, te valoriza, quer seu bem. Mas não é verdade. A maioria está ali por conveniência, por hábito, por necessidade delas, não porque você é importante. E o pior, você sabe disso. Lá no fundo, você sabe exatamente quem são essas pessoas. Você sabe quem só aparece quando precisa, quem só liga quando quer algo, quem celebra suas quedas mais do que suas vitórias, quem fala de você pelas costas, quem te diminui para se sentir maior. Você sabe, mas finge que não sabe, porque é mais fácil fingir do que enfrentar. Marco Aurélio escreveu algo brutal nas suas meditações. Ele disse: se alguém pode te provocar a raiva, essa pessoa se torna teu mestre. Pense nisso. Quantas pessoas na sua vida têm esse poder sobre você? Quantas pessoas conseguem, com uma palavra, com um olhar, com um comentário, destruir sua paz? Essas pessoas não são suas amigas, são seus mestres involuntários. Controlam seu estado emocional. Decidem se você vai ter um dia bom ou ruim. E você deu esse poder a elas. Você permitiu. Você aceitou ser escravo emocional de gente que nem te respeita. Agora imagine o seguinte: você está preparando uma jornada. Uma jornada longa, difícil, para um destino importante. Você só pode levar algumas pessoas. Espaço é limitado. Recursos são limitados. Você olha ao redor e vê quem está disponível. Tem gente que te fortalece, gente que te inspira, gente que, mesmo nos piores momentos, te faz querer ser melhor. Mas também tem gente que reclama o tempo todo, gente que drena sua energia, gente que questiona cada decisão, gente que, no primeiro obstáculo, vai querer voltar. Gente que vai sabotar a jornada porque não quer que você chegue lá. Você levaria todo mundo? Claro que não. Você escolheria com critério, com racionalidade.
sem culpa. Então, por que na vida você não faz isso? Por que você carrega gente que claramente está sabotando sua jornada? Por medo. Medo de ficar sozinho. Medo de ser visto como frio. Medo de magoar. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Magoa mais continuar com quem não te merece do que se afastar. Magoa você. Magoa profundamente. E você carrega essa mágoa todo dia, disfarçada de lealdade. Então faça isso agora. Pegue um papel, escreva o nome de todas as pessoas importantes na sua vida. Não centenas. As realmente importantes. As que ocupam um espaço mental significativo. E ao lado de cada nome, pergunte: essa pessoa me fortalece ou me enfraquece? Essa pessoa celebra minhas vitórias ou sente inveja? Essa pessoa está comigo nos momentos difíceis ou só nos fáceis? Essa pessoa respeita meus limites ou os viola constantemente? Se você for honesto, e precisa ser brutalmente honesto, metade dessa lista não passa no teste. Metade. E você sabe disso. Sempre soube. Só não tinha coragem de admitir. Comente: eu admito a verdade. Segunda verdade. Tolerar desrespeito é convidar mais desrespeito. Você acha que está sendo bonzinho quando aceita migalhas de atenção, quando tolera ser tratado como opção, quando perdoa a 10ª vez que alguém te decepciona? Você acha que está sendo compreensivo, paciente, generoso, mas não está. Está sendo covarde. Está ensinando as pessoas que podem te tratar mal sem consequência. Está mostrando que você não tem limite. E gente sem limite atrai predador. Porque predador reconhece presa fácil. Sêneca dizia algo poderoso. Ele dizia: não somos ricos pelo que temos, mas pelo que não precisamos. E isso não é só sobre bens materiais. É sobre pessoas. Você não é forte pela quantidade de gente ao seu redor. Você é forte pelo tanto de gente ruim que você teve coragem de dispensar. Cada pessoa tóxica que você remove da sua vida é um ato de riqueza emocional, porque você está dizendo: eu não preciso de você, eu escolho minha paz. E isso é poder real, mas você não faz isso. Você mantém gente que claramente não te respeita. Mantém porque é da família. Mantém porque conhece há anos. Mantém porque, no fundo, é boa pessoa. Desculpas, todas elas. Porque se alguém te desrespeita consistentemente, não importa há quanto tempo você conhece. Não importa se é família. Não importa se às vezes é legal. O padrão é o que importa. E se o padrão é desrespeito, você tem que cortar. Sem negociação. Sem mais uma chance. Porque toda mais uma chance é uma chance a menos que você dá para si mesmo de ter paz. Pensa nas últimas 10 vezes que você se sentiu desrespeitado. Quantas foram pela mesma pessoa? Quantas vezes você disse: não vou aceitar mais isso, e aceitou de novo? Quantas vezes você colocou limite e depois recuou? Você não está sendo traído por essas pessoas. Você está se traindo. Porque você sabe o que precisa fazer. Sabe que precisa cortar. Mas não corta. Porque tem medo. Medo de confronto. Medo de ser o vilão. Medo de ficar sozinho. E enquanto você tem medo, você sofre. Todo dia. Calado. Mas sofrendo. Aqui está o que você precisa entender. Quando você tolera desrespeito, você não está apenas permitindo que uma pessoa te trate mal. Você está se tratando mal. Você está dizendo para você mesmo: eu não mereço melhor. Eu não valho mais que isso. E quando você acredita nisso, você atrai mais do mesmo. Porque o mundo te trata do jeito que você se permite ser tratado. Então, se você quer ser tratado com respeito em 2026, você precisa, agora, cortar quem não te respeitou em 2025. Sem exceção. Escreva: eu corto o desrespeito. Terceira verdade. Solidão escolhida é melhor que companhia que te esvazia.
Você tem tanto medo de ficar sozinho que aceita qualquer companhia, qualquer conversa vazia, qualquer encontro que te deixa mais cansado do que antes, qualquer relacionamento que suga mais do que dá. E depois volta para casa exausto, se perguntando por que se sente tão vazio rodeado de gente. Porque não é quantidade. Nunca foi. É qualidade. E você está priorizando quantidade. Está acumulando gente, como se mais fosse melhor. Mas não é. Epicteto ensinava: é impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. E você acha que sabe o que é solidão? Acha que é um buraco negro? Acha que é vazio insuportável? Acha que é fracasso social? Mas não é. Solidão escolhida, consciente, intencional, é o oposto disso. É liberdade, é paz. É espaço para você ouvir seus próprios pensamentos sem o ruído constante de opiniões alheias. É tempo para você construir a vida que quer sem a interferência de quem não deveria ter voz sobre suas escolhas. Mas você nunca experimentou isso de verdade. Você nunca ficou sozinho por escolha. Você sempre preencheu o vazio com qualquer coisa, qualquer pessoa, porque silêncio te assusta. Te força a encarar verdades que você evita quando está distraído com drama alheio. Te força a admitir que talvez a vida que você está vivendo não seja a que você quer. E é mais fácil se distrair do que mudar. Então, você mantém gente que não adiciona nada, só para não enfrentar você mesmo. Agora pensa assim: você prefere uma sala cheia de gente que não te entende? Ou um quarto vazio onde você pode respirar? Você prefere 1000 conversas superficiais ou um silêncio profundo? Você prefere ser cercado de gente que te diminui ou estar sozinho com sua dignidade intacta? Se você for honesto, você sabe a resposta. Mas você tem medo de escolher, porque escolher solidão parece admitir derrota. Parece dizer ao mundo: eu não consegui manter as pessoas. Mas não é isso. É dizer: eu tive coragem de dispensar quem não merecia ficar. E sabe o que acontece quando você abraça essa solidão escolhida? Você para de aceitar migalhas. Você para de se contentar com menos do que merece. Você começa a valorizar tanto sua própria companhia que quando alguém aparece, você não aceita qualquer um. Você avalia, você escolhe, você diz não para quem não passa no teste. Porque você não precisa mais. Você está completo sozinho. E aí, quando alguém entra na sua vida, não é por necessidade, é por escolha. E isso muda tudo. Então, se você está cercado de gente, mas se sente sozinho, você está fazendo errado. Você está sozinho do jeito errado. Cercado de gente que não te vê. Falando com quem não te ouve. Sendo ignorado em meio à multidão. Isso é a pior solidão. Porque é disfarçada. Parece conexão, mas é abandono. Melhor estar fisicamente sozinho e emocionalmente inteiro do que rodeado e vazio. Muito melhor. Comente. Eu escolho qualidade sobre quantidade. Quarta verdade. Você já sabe quem precisa ir. Você não precisa de mais sinais. Não precisa de mais tempo. Não precisa de mais chances para confirmar. Você já sabe. Você sempre soube. Aquela pessoa que te deixa exausto toda vez que conversa. Aquela que só aparece quando precisa. Aquela que compete com você em vez de te apoiar. Aquela que torce contra você disfarçado de preocupação. Aquela que viola seus limites repetidamente. Aquela que faz você se sentir pequeno. Você sabe exatamente quem é. O nome já veio na sua cabeça enquanto eu falava. E você está tentando justificar por que deveria dar mais uma chance. Não dê. Marco Aurélio tinha uma prática diária. Ele acordava e se lembrava: hoje vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, invejosas, traiçoeiras. Mas ele não fazia isso para se preparar emocionalmente. Ele fazia para se lembrar de que esses comportamentos existem.
E que quando ele os encontrava, não era surpresa. Não era traição inesperada. Era confirmação. E confirmado o comportamento, ele sabia o que fazer. Distância. Não por raiva, não por vingança, mas por preservação. Porque manter gente assim perto é autoagressão voluntária. Você não precisa esperar a gota d'água. Você não precisa de um evento dramático que justifique o corte. Você pode simplesmente reconhecer: essa pessoa não me faz bem. E ponto. Não precisa de dissertação. Não precisa de explicação elaborada. Não precisa convencer ninguém, nem você mesmo. Você sente, e sentir já é suficiente. Se toda vez que você interage com alguém você sai pior do que entrou, você já tem toda a informação que precisa. Mas você fica procurando motivos para ficar. Ah, mas tem dias que é legal. Sim, todo relacionamento tóxico tem dias bons. Se fosse ruim 100% do tempo, você já teria saído. A armadilha é justamente isso. Os 10% de momentos bons que te fazem aguentar 90% de ruim. É como comer um prato de comida deliciosa com 10% de veneno. Os 90% bons não importam. O veneno te mata do mesmo jeito. E você está se envenenando todo dia, justificando porque às vezes o sabor é bom. Então aqui está o exercício. Pega aquela lista que você fez. Olha de novo. Agora não pensa em quem são essas pessoas. Não pensa na história. Não pensa no tempo que conhece. Pensa apenas: como eu me sinto depois de interagir com essa pessoa? Energizado ou drenado? Melhor ou pior? Mais confiante ou mais inseguro? Mais em paz ou mais ansioso? Se a resposta for negativa, não importa mais nada. Não importa se é primo. Não importa se é amigo de infância. Não importa se já te ajudou no passado. O que importa é agora. E agora, essa pessoa te faz mal. Então essa pessoa não entra em 2026 com você. Escreva: eu sei quem precisa ir. Quinta verdade. Cortar não precisa ser dramático. Você está adiando essa decisão porque acha que vai ter que ter uma conversa difícil. Vai ter que explicar. Vai ter que justificar. Vai ter que aguentar choro, culpa, manipulação, e tudo isso pode acontecer. Mas não precisa, porque você pode simplesmente se afastar. Silenciosamente, gradualmente, sem anúncio, sem carta de despedida. Você não deve satisfação sobre quem você permite na sua vida. Você pode simplesmente parar de responder tão rápido, parar de iniciar conversas, parar de estar disponível. E, eventualmente, naturalmente, aquela pessoa sai da sua órbita e segue a vida dela. E você segue a sua, sem drama, sem trauma, apenas uma despedida silenciosa e digna. Sêneca dizia: associe-se com pessoas que têm probabilidade de te melhorar. Bem-vindo àqueles que você pode melhorar. O processo é mútuo. Homens aprendem enquanto ensinam. Repara, mútuo. Se não é mútuo, não é relacionamento saudável. É parasitismo. Um dá, o outro só recebe. E você está do lado que dá? Sempre. E você está exausto. Porque dar sem receber esvazia. E você está vazio, fingindo que está cheio, mas por dentro, seco. Você não precisa de confronto para se libertar. Confronto é para quando a outra parte tem intenção de mudar, quando há possibilidade de resolução. Mas, se você já tentou conversar e nada mudou, mais conversa é perda de tempo. É dar munição para manipulação. Porque gente tóxica é expert em fazer você se sentir culpado por se proteger. Vai dizer que você mudou, que ficou frio, que abandonou. E se você der espaço para essa conversa, você vai fraquejar, vai voltar atrás. Vai dar mais uma chance, que vira mais 10, mais 100, até você quebrar completamente. Então, não dê espaço. Apenas se afaste. Ghosting, quando é autopreservação, não é covardia. É sabedoria. Você não precisa incendiar pontes. Apenas pare de atravessá-las.
pare de ir até aquela pessoa. E quando ela perceber e vier te questionar, você pode ser gentil, mas firme. Estou priorizando minha paz. E ponto. Não abre discussão. Não entra no mérito. Não justifica. Apenas afirma e segue. Porque você não precisa de permissão de ninguém para escolher sua paz. Comente. Eu escolho o afastamento silencioso. Sexta verdade. 2026 exige versão nova de você. E versão nova não cabe em círculo velho. Você quer mudar, quer crescer, quer evoluir. Mas está tentando fazer isso mantendo as mesmas pessoas, o mesmo ambiente, as mesmas conversas. E não funciona, porque essas pessoas conhecem a versão antiga de você e vão, consciente ou inconscientemente, te puxar de volta para ela. Porque sua mudança incomoda, te faz espelho do que elas não têm coragem de fazer. E é mais fácil te sabotar do que se inspirar. Então vão duvidar, vão zoar, vão minimizar, vão dizer que é fase. E se você não for forte, você acredita. E volta. Epicteto foi escravo antes de ser filósofo, fisicamente acorrentado. Mas ele entendeu algo fundamental: que corrente física é menos limitante que corrente mental. Você pode estar livre fisicamente, mas preso psicologicamente a opiniões, expectativas, julgamentos de pessoas que não deveriam ter voz sobre sua vida. E enquanto você der ouvidos, você está acorrentado, mais preso que ele jamais foi, porque a corrente dele era visível. Podia ser quebrada por força externa. A sua é invisível. Só você pode quebrar. E você não quebra porque tem medo do que vem depois. Medo da liberdade. Porque liberdade exige responsabilidade. E responsabilidade assusta. Você quer ser melhor em 2026? Ótimo! Mas melhor fazendo o quê? Melhor para quem? Se você vai continuar rodeado das mesmas pessoas que te acham louco quando você fala de sonhos, você não vai realizar nenhum, porque vai internalizar a dúvida delas. Vai começar a achar que talvez sejam loucuras mesmo, que talvez você devesse ser mais realista. E realista, no vocabulário dessa gente, significa medíocre. Significa desistir antes de tentar. Significa aceitar menos porque tentar mais dá trabalho. E você vai aceitar, porque cansa nadar contra a corrente. Então, você para de nadar e afunda junto. Mas se você cortar essa gente agora, se você entrar em 2026 livre dessas vozes, você vai ter espaço mental para ouvir a sua própria voz, para perseguir o que você realmente quer, sem pedir permissão, sem buscar validação, sem medo de julgamento, porque quem te julgava não está mais lá. Você cortou, e no lugar vazio que elas deixaram, vai crescer algo novo, pessoas novas, que vibram na frequência da versão que você quer ser, não da que você era. E aí sim você evolui. De verdade. Escreva: eu corto para crescer. Sétima verdade. Essa decisão define os próximos 12 meses. O que você faz agora, nos últimos dias de 2025, determina como será 2026. Se você entrar no ano novo com a mesma bagagem, as mesmas pessoas, os mesmos problemas, você vai ter os mesmos resultados, ou piores, porque problema ignorado não desaparece, cresce, e pessoa tóxica que você mantém por pena não melhora, piora, porque você mostrou que pode tratá-lo mal sem consequência. Então, vai tratar pior, e você vai aguentar, porque sempre aguentou, até não aguentar mais. E quando quebrar, vai ser tarde demais. Terá perdido mais um ano, mais energia, mais paz, mais vida. Marco Aurélio, no auge do poder, escreveu: não desperdice o resto da sua vida com pensamentos sobre outros, a menos que esteja fazendo algo para o bem comum. Repara, ele, imperador de Roma, tinha 1000 problemas, guerras, política, economia. Mas ele sabia que o maior desperdício não era lidar com isso.
era gastar energia mental com gente que não importava, com opiniões de quem não deveria ter voz, com drama de quem não merecia atenção. E se ele, com o peso de um império, teve essa clareza, você também pode ter. Você não é imperador, mas é imperador da sua própria vida e precisa governar com a mesma sabedoria, cortando o que não serve, sem pena, sem remorso. Agora você tem uma escolha. Você pode fechar esse vídeo, concordar mentalmente com tudo que eu disse e não fazer nada. Deixar as mesmas pessoas ocuparem os mesmos espaços. Entrar em 2026 do mesmo jeito que entrou em 2025. E ter os mesmos problemas, as mesmas frustrações, as mesmas decepções. E daqui a 12 meses, estar assistindo outro vídeo, ouvindo as mesmas verdades, prometendo que vai mudar no próximo ano. De novo, porque você sempre promete, mas nunca cumpre. Porque prometer é fácil, agir é difícil. E você sempre escolhe o fácil. Ou você pode fazer diferente. Agora, hoje, pode pegar aquela lista e riscar nomes sem dó, sem justificativa elaborada. Apenas risca. E mentalmente decreta: você não vem comigo. Não é raiva, não é vingança, é preservação. É escolha consciente de priorizar sua paz acima de agradar gente que não te agrada. É coragem de ficar sozinho temporariamente para encontrar companhia de verdade, eventualmente. É sabedoria de entender que nem todo mundo merece você e que tudo bem. Você não precisa ser amado por todos, precisa ser respeitado por quem fica. E quem fica tem que passar no teste, sem exceção. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque algo dentro de você ressoou com essas verdades. Você sabe que precisa fazer isso. Sabe que está na hora. Sabe que 2026 não pode ser cópia de 2025. Então, decida. Agora. Não amanhã. Não depois das festas. Agora. Porque cada dia que você adia é mais um dia perdido. Mais um dia carregando peso que não é seu. Mais um dia dando energia para quem não merece. E você não tem dias sobrando. Ninguém tem. Os estoicos te ensinaram. Marco Aurélio te mostrou que até imperadores precisam escolher. Sêneca te alertou que companhia ruim te empobrece. Epicteto te libertou das correntes invisíveis. Agora é com você. Você pode aceitar o ensinamento e agir, ou pode ignorar e sofrer as consequências. A vida não tem piedade de quem não tem coragem. Ela vai te forçar a fazer essa escolha eventualmente. Mas quando ela escolhe, dói mais. Porque ela não avisa, ela apenas tira, e você fica sem entender. Mas não foi sem aviso. O aviso é esse. Agora. Antes de ir, 3 coisas. Se inscreva no canal se você quer continuar essa jornada de transformação real, sem enrolação. Deixe seu like se essas verdades incomodaram, porque verdade que não incomoda não é verdade suficiente. E escreva nos comentários o nome de uma pessoa que você já decidiu que não vem com você para 2026. Não precisa ser nome real. Pode ser aquela pessoa. Mas escreva, porque quando você escreve, você assume. E quando assume, você age. E ação é o que separa quem muda de quem só fala que vai mudar. Deixo aqui 2 vídeos que vão continuar essa transformação. Escolha um e construa o 2026 que você merece. Sem peso morto, sem gente tóxica, sem desculpas, livre, soberano, inabalável. A escolha é sua. Sempre foi.